Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Elvis e hoje o tema da nossa aula será os Hebreus. Nós vamos estudar sobre este povo importantíssimo para a Antiguidade, ok? Nós já estudamos sobre os povos mesopotâmicos, nós já estudamos sobre os egípcios, ok? E o povo hebreu, ele é um outro povo da antiguidade que é importantíssimo para o nosso estudo, para a nossa compreensão da antiguidade, porque vem dos hebreus todas as bases que formaram a nossa sociedade atual. A base da sociedade ocidental, ela foi firmada em cima do legado dos povos hebreus, a ética, a moral, as crenças, tudo isso nós recebemos dos hebreus, ok? Os povos hebreus, eles deram origem aos judeus. Os judeus de hoje, eles têm como origem esses povos hebreus, tá? Então pegue a sua caneta, pegue o seu papel, faça as suas anotações para que você venha a aproveitar essas informações que eu irei passar aí, ok? Bom, a história do povo hebreu, ela está registrada na Bíblia. Se você tem o costume de ler a Bíblia, lá no livro de Gênesis, se você ler os primeiros capítulos lá de Gênesis, você vai compreender em detalhes como que surgiu o povo hebreu. Diz as escrituras que ali na cidade de Ur, que ficava lá na Mesopotâmia, essa região que já estudamos, que fica lá entre os rios Tigre e o rio Eufrates, lá na Mesopotâmia tinha uma cidade chamada Ur, e lá vivia o patriarca Abraão. O Abraão, ele é o patriarca dos hebreus. O que significa isso, patriarca? Quer dizer que ele é a origem, dele que veio o povo hebreu. Então, segundo as escrituras, estava lá o Abraão, na cidade de Ur, vivia lá na cidade de Ur, quando de repente ele ouviu a voz de Deus. Deus fala com ele e fala, sai aí de Ur e vá para uma outra região que eu vou te mostrar qual é. E aí o Abraão, ele sai, ele obedece essa voz, ele sai lá da cidade de Ur e começa a sua caminhada, pega a sua esposa, pega o seu pai também, toda a sua riqueza, os seus pertences, os seus animais, porque ele era pastor, Então ele vai para essa região aí que ele não sabia qual era, mas ele estava confiando na voz de Deus, Então ele sai, começa a sua caminhada aqui pela Mesopotâmia, provavelmente passou lá por várias civilizações, passou pela Babilônia, passou pela Síria, okay? E ele vai chegar até essa região aqui, conhecida como região de Canaã. Ele se estabelece aqui, ele viu que era uma região boa para ficar, com muitas fontes de água, havia ali o Mar da Galileia, havia o Mar Morto, havia o Rio Jordão, então as fontes de água eram abundantes, então ele pôde se estabelecer ali, Deus falou aqui mesmo que vai ficar, ok? Então ele se estabelece lá e o povo começa a aumentar. Com o passar dos anos, aquele povo que se deslocou para lá começa a se desenvolver. Diz lá o relato bíblico que Abraão teve um filho chamado Isaac, Isaac teve um filho chamado Jacó. Okay? E o Jacó, ele teve 12 filhos. Quais são os 12 filhos de Jacó? São esses daqui, Ruben, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naftali, Gade, Asher, Issacar, Zebulon, José e Benjamim. Esses são os 12 filhos de Jacó, que iriam originar mais para frente as 12 tribos de Israel, os 12 povos de Israel. Okay? Então aquele povo ficou lá, se desenvolvendo, trabalhando, viviam da agricultura,
viviam do pastoril também, né? Eles eram pastores, okay? E ficaram ali durante algum tempo, okay? Até que começou a haver ali, naquela região de Canaã, uma grande seca. Uma grande seca chegou naquela região. As pessoas começaram a passar fome. E diante dessa dificuldade, todo aquele povo que estava ali decidiram ir para o Egito em busca de novas condições. O Egito ele tinha a fama naquela época de receber pessoas em dificuldade. Olha só que legal. Então eles pegaram lá as suas coisas e se mudaram para o Egito. No Egito eles foram bem recebidos. Por quê? Porque naquela época o Egito estava passando por um momento histórico na qual eles estavam sendo dominados pelos povos íxodos. Os povos íxodos estavam dominando o Egito naquele momento. Você vai lembrar disso na aula sobre o Egito que eu falei, desses povos que dominaram lá, durante o Médio Império. Então eram os povos íxodos. E eles aceitaram numa boa esse povo hebreu ali. Por quê? Porque assim como os íxodos eram semitas, os hebreus também eram de origem semita. Havia lá uma afinidade cultural entre esses dois povos, porque eram povos com a mesma origem, povos que as culturas eram próximas uma das outras. Então esses hebreus eles são bem recebidos ali. O faraó daquela época dá uma terra para eles viverem, aqui ao norte do Egito. Okay? Eles ficam ali vivendo, praticando agricultura, praticando a criação dos animais, que eles eram pastores. Aí eles ficam ali durante muito tempo. Okay? Até que aquele faraó que os recebeu, ele morre. No lugar dele vem um outro faraó que já não tinha a mesma visão do anterior. Ele começou a ver aquele povo hebreu ali crescendo, se desenvolvendo no Egito, e ele começou a desconfiar desse povo, a não gostar da ideia desse povo viver lá. E aí o que ele faz? Ele escraviza os hebreus. Os hebreus viram escravos no Egito. E assim por um longo período de tempo. Os hebreus ficaram no Egito durante 400 anos. E eles ficaram lá como escravos, até que eles foram libertados por Moisés. Moisés é o grande libertador do povo hebreu. Ele era um hebreu, ele se tornou líder dos hebreus e ele consegue liderar, libertar os hebreus do Egito, da escravidão do Egito. Além de ser o libertador, Moisés também é uma figura importante porque ele é também o legislador, ele que cria, ele que recebe as leis dos hebreus, que ficaram conhecidas como os 10 mandamentos. Então é através dele que vem as leis, e é o que vai transformar, essas leis é o que vai transformar os hebreus realmente numa nação. Até então eles não eram um povo unido, uma nação unida. Mas Moisés ele teve essa habilidade de transformar, através das leis, esse povo realmente numa nação. Okay? E aí, esse povo eles saem do Egito, liderados por Moisés. Eles seguem essa rota aqui, Você vem aqui pela península do Sinai. Okay? E a intenção deles é fazer o quê? É voltar para a terra deles, que era da onde eles saíram, de Canaã, que eles chamavam de terra prometida, a terra que emanava leite e mel, a terra dos prazeres. Então eles queriam voltar para essa região aqui. Okay? Só que essa região já estava habitada, estava habitada pelos cananeus. Outro povo já estava morando ali. Okay? E aí o que eles fazem? Eles começam a perambular pelo deserto. Eles veem que aquele povo não ia sair daí, de lá. Eles veem que eram povos guerreiros, e os hebreus não eram guerreiros, que eles não entendiam de guerra, não tinham como eles expulsar o povo de lá naquele momento. Então o que eles fazem? Eles começam a perambular pelo deserto,
Aí eles ficam 40 anos perambulando pelo deserto, ali, se preparando para poder ter condições de fazer guerra e expulsar os cananeus de lá. Okay? 40 anos se passaram, Moisés já havia morrido, quem estava liderando agora era o Josué, tá? E liderados por Josué, agora com experiência de guerra, com experiência em batalhas, com armas, eles invadem essa região aqui de Canaã e eles expulsam a Guerra da Reconquista. A Guerra da Reconquista é a guerra contra os cananeus, para expulsar eles de lá. Então os hebreus fazem guerra contra os cananeus, expulsam eles daquela região, certo? E agora os hebreus se estabelecem, depois que eles expulsam os cananeus, eles se estabelecem naquela região e cada tribo dos hebreus recebe uma parte da terra. Né? Naftali fica com uma parte, Manassés fica com outra parte da terra, a tribo de Ruben, a tribo de Judá e assim por diante. Cada grupo recebe lá a sua parte. Tá? Esse foi o período que nós chamamos de período dos juízes, que era quando os hebreus eles eram administrados pelos juízes. Não havia naquela época um rei que governasse o povo hebreu. Eles eram administrados pelos juízes, que eram as pessoas que iriam cuidar ali, né, iriam resolver as pendências, resolver os problemas entre as pessoas, entre as tribos. Né? Houveram vários juízes durante esse período. Talvez os mais famosos tenham sido Samuel, que também era profeta, e Sansão, que ficou famoso pela sua força, né? Foi exemplo de juízes, né, que administravam lá o povo, certo? E depois disso, os hebreus eles passaram a desejar, né, começaram a desejar um rei para liderá-los, ok? Eles falaram: nós não queremos mais os juízes, queremos agora ter um rei, tá? Como também os povos que habitam ao nosso redor também têm um rei. Nós queremos também ser uma monarquia. E aí o Samuel, que foi o último dos juízes, né? Ele não vê outra opção, não vê outra alternativa a não ser escolher um rei para os hebreus. Tá? E o primeiro rei que começou a governar os hebreus foi o rei Saul. Tá? Foi o Samuel que escolheu o rei Saul, tá? Que ungiu Saul como rei. Okay? E aí Saul pisa na bola, tá? Ele sai, né, da liderança do povo. Depois, no lugar dele, veio o rei Davi, o famoso rei Davi, certo? Aquele que escreveu os Salmos. E depois que morre o rei Davi, veio o rei Salomão. Tá? Uma curiosidade aqui: durante muito tempo, os estudiosos mais céticos, eles diziam que nunca havia existido um rei Davi. Por que eles falavam isso? Porque eles só encontravam sobre Davi na Bíblia. Não tinha nenhum outro documento que falasse sobre o rei Davi. E por causa disso eles falavam que Davi era uma lenda da Bíblia, uma invenção da Bíblia. Até que, em 1990, os arqueólogos descobriram a estela de Tel Dan, né, que é esse artefato aqui, né, com inscrições, e nessa inscrição fazia referência ao rei Davi. A primeira referência fora da Bíblia, né, que indicava que existia realmente um rei Davi, certo? Chama-se Estela de Tel Dan, ok? Então, quando morreu o rei Davi, veio o filho dele, Salomão. Quando morre o Salomão, o que acontece? O povo se divide. O povo acaba não concordando com quem queria agora ser o novo rei. Né? Uma parte do povo queria que uma outra pessoa fosse coroada, a outra parte do povo queria que uma outra que fosse coroado, e aí houve lá uma disputa, houve um conflito entre eles, e acabou que o reino dos hebreus acaba sendo dividido. Aí surgem dois reinos: o reino de Israel ao norte, com capital em Samaria, e o reino de Judá ao sul, com capital em Jerusalém.
tá? E aí, separado, dividido, esse povo, eles acabam enfraquecendo. É uma constante desses reinos da antiguidade. Enquanto eles estão juntos, unidos, eles são um povo forte. Ninguém consegue derrotá-los. Mas quando há essa divisão, então eles enfraquecem. Né? E quando o reino enfraquece, os povos que vivem ali ao derredor se aproveitam disso e invadem. E foi isso, exatamente isso, o que aconteceu com o reino dos hebreus. Quando eles se dividiram, eles se enfraqueceram. Tá? O reino do sul acaba sendo invadido pelos babilônicos, liderados pelo rei Nabucodonosor. Né? Já estudamos sobre esse reino, né? Sobre o rei Nabucodonosor. Ele invade ali, ele escraviza todos os hebreus, eles levam todos como escravos para a Babilônia, tá? Num episódio chamado como diáspora, né? E aí o reino do norte também acaba sendo invadido pelos povos assírios, aqueles povos também que já estudamos, né? Aqueles povos guerreiros cruéis, eles invadem o reino do norte, né? E acabam também com o reino de Israel, né? E a partir disso, nunca mais o reino dos hebreus, o povo hebreu, ele conseguiu independência, sempre tinha alguém ali dominando eles. Né? Foram dominados pelos babilônicos, foram dominados pelos assírios, foram dominados pelos gregos, foram dominados pelos romanos. Os romanos, inclusive, no período romano, eles foram expulsos da terra deles, foram obrigados a se espalhar para outras terras, né? E somente no século XX, após a Segunda Guerra Mundial, em 1948, foi que eles conseguiram criar um reino independente lá com a ajuda de outros governos, eles conseguem criar o Estado de Israel. Tá? Mas aí já é história para outra oportunidade. Tá? Então essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.